Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o gráfico Scatterplot no Matplotlib, que é basicamente o gráfico de pontas. Aqui eu montei o exemplo mais simples possível que a gente poderia ter para o Scatterplot. Então, primeiramente, a gente tem que fazer a importação da biblioteca. Aqui eu estou especificando as variáveis das coordenadas x e y. Depois nós chamamos essa função subplots, na qual ela vai entregar para a gente uma figura, e o eixo, no qual o eixo a gente vai usar na linha seguinte para poder chamar a nossa função do gráfico Scatterplot, ou gráfico de pontas. Dentro dos parâmetros dessa função, nós passamos o x e o y, e no fim nós precisamos chamar a função show para mostrar o gráfico para a gente. Então, rodando o exemplo, vai ficar assim. Esse gráfico ele tem 5 pontos, as coordenadas 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4, 5, 5. E aqui, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou mudar o tamanho dos pontos e adicionar um grid no gráfico para ficar mais fácil de visualizar os pontos. Para isso, vocês já podem anotar aí que para mudar o tamanho dos pontos é esse S, que é um S de size, do tamanho dos pontos. E para colocar o grid no gráfico, é essa função aqui, que é o eixo.grid igual a true. Você tem que passar o parâmetro true dentro dessa função. Rodando aqui novamente, nós conseguimos ver aqui que os pontos do gráfico ficaram maior e que nós temos agora uma grade no nosso gráfico. Então, movendo para o exemplo 2, nesse exemplo eu quero mostrar para vocês que dá para mudar o tamanho dos pontos individualmente também. Então, esse é o gráfico que nós temos com os pontos no tamanho original dele. E para passar o tamanho dos pontos individualmente, nós passamos nessa variável size que eu criei aqui. Então, é uma lista que tem os tamanhos dos pontos. E aqui o tamanho é 100 do primeiro ponto, 200 do segundo, 300 do terceiro, 400 do quarto e 500 do quinto. E nós passamos essa variável dentro daquele parâmetro S, que é de size da nossa função scatter. Então, rodando o código fica assim. O ponto agora a gente consegue ver que ele mudou de tamanho. Então, ele vai crescendo aqui, que foi a maneira que eu criei o código. E você pode estabelecer o tamanho que você quiser para os pontos do seu gráfico. O terceiro exemplo que eu estou trazendo aqui é como adicionar mais um tipo de dado para o seu gráfico. Então, por exemplo, eu quero ter dois conjuntos de pontos de cores diferentes, que vão estabelecer ali dois dados diferentes no gráfico. Para fazer isso, você precisa chamar a função scatter uma segunda vez com outro conjunto de dados. Então, aqui eu preparei esses conjuntos de dados. Eu vou mostrar aqui só o primeiro para vocês conseguirem diferenciar. O primeiro conjunto de dados ele é esse conjunto de dados de pontos azuis. E o segundo, aqui adicionando uma outra função scatter com um conjunto de dados 2, a gente consegue ter aqui agora um outro conjunto de dados que tem uma outra cor laranja, né? E você consegue adicionar quantos conjuntos de dados extras você quiser. Então aqui eu preparei mais um terceiro conjunto de dados, que são esses dados com pontos verdes. E assim você pode fazer sucessivamente, adicionando a quantidade de dados que você precisar. Aqui nesse exemplo eu quero mostrar que você consegue mudar a cor dos conjuntos de dados que você colocar no gráfico. Então aqui o primeiro conjunto de dados eu estou passando a cor vermelha, que aqui a cor é estabelecida pelo RGB, dá para ser RGBA também com alfa no final, é só adicionar mais um número de 0 a 1. E como eu acabei de falar, ele varia de 0 a 1, então é um float que varia de 0 a 1 para estabelecer a cor ali que você está passando para o conjunto de dados. Então aqui eu estabeleci a cor vermelha, que eu estou passando aqui embaixo no parâmetro C, que é color, do scatter, da função scatter. E eu vou rodar aqui o exemplo para vocês verem como é que fica. Então antes, se vocês se lembram, o ponto inicial começava com a cor azul, como padrão, e agora ele está vindo como vermelho. E você pode fazer isso para outros conjuntos de dados aqui também. Então aqui eu coloquei mais um conjunto de dados e eu passei a cor verde. E aqui mais um exemplo que eu passei a cor azul
Então, você pode fazer isso individualmente para cada conjunto de dados. E agora eu vou mostrar uma segunda forma que você pode passar individualmente para cada ponto do seu gráfico. Então, vamos voltar aqui o exemplo como estava, sem o conjunto de dados 2 e 3. E aqui para esse exemplo, eu vou usar esse color 1 aqui que eu acabei de descomentar do código. Aqui você consegue ver que ele tem 5 cores dentro de uma lista, que é exatamente a quantidade de dados que a gente tem para plotar. Então, para cada ponto do nosso conjunto de dados, ele vai passar uma cor. Eu vou rodar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então aqui está o gráfico com esse parâmetro passado. A primeira cor é vermelha, a segunda verde, azul e depois amarelo e rosa. Esse exemplo pode ser útil para quando você quiser destacar algum tipo de dado, mas também você tem que saber quando usar, porque senão você pode ter um conjunto de dados que tem a cor que você está passando e pode acabar se misturando os pontos, mas só estou passando isso daqui para vocês saberem que tem essa possibilidade. O nosso quinto exemplo aqui é sobre o parâmetro marker da função scatter. Então, esse parâmetro marker, ele mostra como padrão os pontos como se fossem círculos. E alterando esse parâmetro, a gente consegue obter outras formas para os nossos conjuntos de dados, se você quiser destacar pelo formato também. Então aqui eu passei o acento circunflexo, que vai trazer para a gente o nosso conjunto de dados como se fossem triângulos. E aqui embaixo eu passei uma lista, vou deixar no código disponível no GitHub, com todos os markers disponíveis para o gráfico. Então aqui eu vou passar só mais um exemplo, que é o marker como se fosse quadrado, que é o square. E aqui está o nosso gráfico com o marker quadrado. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Muito obrigado por terem assistido e até mais.